Adão, o homem criado do barro. Adão, aquele homem formado pela mão de Deus, criado à sua própria imagem e semelhança, no sentido mais pleno dessa palavra, tá? Um homem formado ali com capacidades cognitivas, inteligência, raciocínio, criatividade, de forma perfeita, sem nenhuma influência externa. Não há pecado. Um homem criado de forma perfeita pela mão de Deus. Adão possuía um verdadeiro livre-arbítrio. Adão possuía uma liberdade de escolha sem influência do pecado, sem nada que o afetasse externamente. Ele simplesmente tinha capacidade, sem quaisquer influências externas, decidir pelo bem ou pelo mal, decidir pela obediência ou pela desobediência. Além disso, Adão é criado por Deus e colocado em um lugar perfeito, o Éden, um lugar onde não há tristeza, um lugar onde não há fome, um lugar onde há abundância. Deus o coloca em um jardim, onde ali provê todas as necessidades de Adão. Adão tinha um alimento. Adão, quando fica um pouco ali com tédio, naquele momento uma tristeza, tédio não é a palavra, uma tristeza profunda, se sentindo só, o que Deus faz? Deus cria uma ajudadora semelhante, também criada à imagem e semelhança de Deus, coloca a mulher ao seu lado, e eles caminham juntos. Não há solidão no Éden. No Éden não há necessidades. Mas o que é mais interessante naquele lugar perfeito é que a abundância maior é da presença de Deus. Ali há uma conexão íntima muito grande com o Eterno. Quando nós chegamos naquele texto que nos fala sobre o erro, o pecado, nós vamos perceber que Deus, Ele desce, Ele pisa no jardim, Ele conversa com Adão e Eva. Eles gozavam naquele contexto de um lugar sem necessidades, um lugar de alegria, um lugar da presença de Deus preenchendo os seus corações. Um lugar onde, sem o pecado, eles eram livres para viver uma vida de alegria diante de Deus. Bom, Adão, como o primeiro homem criado, ele é considerado, em termos teológicos, o cabeça federal de toda a humanidade. O que isso significa? Como ele é o primeiro ser humano, ele é o pai de todos nós. Então, um erro cometido por Adão, um erro cometido por Eva, os nossos primeiros pais, ocasionaria consequências para toda a sua descendência. E é exatamente isso que acontece. A história que todos conhecemos, do fruto, da sedução, da serpente, aquela velha história de uma transgressão que trouxe muitos problemas. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e 17, o Senhor Deus, Ele traz aquele aviso ao homem. Ele diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente
você morrerá. Presta atenção. De tamanha abundância, o homem tem apenas uma limitação. Dentro de todas as possibilidades do jardim, Deus dá uma limitação ao homem. E um ponto interessante é que não havia árvore ruim, porque tudo que Deus criou foi perfeito. Mas havia uma limitação imposta por Deus, para que o homem pudesse ser provado em sua obediência. Sem liberdade, não há obediência perfeita. E naquele contexto do Éden, existe um livre-arbítrio perfeito. O homem poderia escolher amar a Deus sobre todas as coisas, sem nenhuma influência do pecado. E diante de tudo aquilo, da única limitação imposta por Deus ao homem, nós percebemos uma desobediência. Meus irmãos, precisamos compreender um princípio muito importante. Embora existam diversas possibilidades, aplique isso na sua vida. Embora existam diversas possibilidades, embora existam oportunidades que muitas vezes parecem ser belas, se Deus impõe uma limitação em relação àquilo, não vá. Não vá. Deus pode impor uma limitação a algo que aparentemente não é ruim. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi criada por Deus, era perfeita. Mas Deus limita o homem. Deus impõe uma restrição. E quando Deus impõe uma restrição, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que isso não é porque Deus está sendo um ditador, que Ele quer comandar tudo, mas isso quer dizer que Deus, Ele sabe o que é bom para os seus filhos. Deus sabe o que é bom para a sua vida. Muitas vezes você não sabe o que é bom para a sua vida. É interessante que, como igreja de Cristo, nós precisamos caminhar sobre esse princípio. Hoje a sociedade grita, né? Meu corpo, minhas regras, eu decido. Mas o que a palavra de Deus diz? A igreja é corpo de quem? De Cristo. Quem decide é Cristo. Aquilo que Deus estabelece para cada um de nós tem um papel importante. Ele está gerando um cuidado, porque Ele sabe que certamente, à medida que você transpassar aquela limitação, o que vem a seguir é queda, é desastre, é problema. Eu tenho vivido sobre uma perspectiva de que Deus enxerga aquilo que eu não vejo. Então muitas vezes quando coisas se frustram na minha vida, passos planejados dão errado, eu tenho que ser levado a glorificar a Deus e falar: Senhor, se é essa a tua vontade, vamos para frente. Eu não enxergo na curva, o Senhor vê o que eu não vejo. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite e muitas vezes você está frustrado porque alguma coisa está dando errado, e se você é um servo do Senhor, fica sabendo de uma coisa: Deus tem o melhor para os seus servos, Deus tem o melhor para os seus filhos. Muitas vezes aquilo que você planeja não vai dar certo, e muitas das vezes é um cuidado de Deus com a sua vida. É um cuidado de Deus com a sua vida. Deus impõe uma limitação a Adão, de tantas coisas que ele poderia fazer, porque naquele momento Deus provava a obediência do homem. Muitas vezes pessoas dizem: veja bem, mas Deus, por que Deus impôs uma restrição? E não olham na perspectiva de tantas coisas que poderiam ser feitas. De uma restrição, de quantas milhões de possibilidades
permitidas por Deus. Dentro disso, o homem come do fruto, desobedecendo a Deus. Gênesis capítulo 3 vai narrar os efeitos dessa transgressão, os efeitos da queda colhidos pelo homem a partir da desobediência, onde o pecado entra na natureza humana e com ele as suas influências. Dos inúmeros problemas, meus irmãos, que o pecado ele traz para a humanidade e traz para a história do homem, o apóstolo Paulo, neste texto de Romanos, ele está tratando a maior consequência de todas, aquela que havia sido anunciada por Deus em Gênesis 2,17. Aquele que Deus havia: se comerdes desse fruto, certamente morrereis. Certamente morrereis. Existe uma realidade herdada em cada um de nós pelo erro de Adão. A partir de um homem, a partir da transgressão de Adão no jardim do Éden, a consequência é imputada a toda descendência humana, todos os homens. A natureza do homem, então, ela deixa de ser uma natureza perfeita, como de Adão era. A natureza deixa de ser perfeita, o arbítrio deixa de ser livre dessa forma, e agora o homem ele está profundamente afetado pelo pecado. A nossa natureza está afetada pelo pecado. É importante de fazermos uma autoanálise quando falamos sobre a depravação total, como todos os homens estão afetados pelo pecado. Se nós olharmos, por exemplo, para as nossas crianças, quem é pai aí, mãe, já deve ter percebido a raiz de Adão nos filhos. Você vai olhar para uma criança e vai falar assim, a partir de quantos meses você vai falar com ela que não pode fazer aquilo e ela vai fazer? Ah, pastor, mas ela não entende. Justamente, é natural. Ah, uma criança ali tem 5 anos, você fala, não pega isso. Não pega. Aí às vezes ela escuta, ela sai, espera um pouquinho, quando você não está vendo, ela vai lá e pega, desobedece. A nossa natureza está afetada pelo pecado. A natureza do homem está afetada pelo pecado, desde o pecado de Adão. Desde o pecado de Adão. Então, nós herdamos essa realidade e jamais conseguiremos desvincular dela por nós mesmos. A maior consequência, então, é a morte. Ricos e pobres, negros e brancos, brasileiros e chineses, todos estão debaixo da condenação da morte. Todos os homens, pois todos pecaram. Todos pecaram. Se pensarmos um pouco sobre a morte, quantos anos vive uma pessoa em média? Quem é a pessoa mais antiga que você conhece? Estava pesquisando ali no Google, achei interessante, despertou minha curiosidade. E a mulher considerada que viveu mais tempo, tirando os personagens bíblicos de cena, é considerada uma francesa, chamada Jeanne Clément, que viveu 122 anos. Sendo que nos últimos, sobre muitos cuidados especiais. A grande questão é que não tem como fugir da morte.
mais cedo ou mais tarde, essa condição irá afetar cada um de nós. Muitos têm medo desse momento, não é verdade? Alguns deles até com razão. Muitos têm medo desse momento. E de fato, o ser humano, ele não foi criado para experimentar a morte. Não é à toa que temos medo desse ciclo. Nós não fomos criados para experimentá-lo. Você foi criado para viver uma eternidade. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo e o que o texto bíblico traz vai muito além da morte física. Ela é um detalhe. O que a palavra de Deus fala é que a consequência do pecado, o salário do pecado, é a condenação eterna. Aí que está o problema. A condenação eterna. Essa terrível morte, que não diz respeito a você deixar de existir e deixar de aproveitar essa vida aqui física, mas uma morte que diz respeito a uma separação total da bondade de Deus, uma separação total do cuidado de Deus, uma separação total da presença amorosa de Deus, e diz de uma eternidade sob a ira de Deus sendo derramada. O inferno, ele é lugar de separação. É um lugar preparado para que a ira de Deus recaia. Essa é a consequência da transgressão de Adão deixada a todos nós. A condenação eterna. Através desse raciocínio, conseguimos facilmente compreender o seguinte fato: se somos humanos, se somos descendentes de Adão, somos pecadores por natureza, e o salário do pecado é a morte eterna. O pecado é abundante em nossas vidas. Veja Romanos, no capítulo 5, aí no verso 12, Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a situação do ser humano. Essa é a situação do ser humano sem Deus. Sem Deus. Vejamos então, o apóstolo Paulo continua o argumento, agora falando de outro personagem. Primeiro, Adão, as ações de Adão, as consequências legadas a partir de Adão. E agora ele puxa para um outro personagem, um segundo homem, um segundo Adão, Jesus Cristo. Após Adão, Jesus é o único homem gerado sem a influência do pecado. Todos nós nascemos marcados com a natureza pecaminosa. Cristo não. Jesus, pelo seu nascimento milagroso, a partir da geração do Espírito Santo de Deus, ele nasce sem pecado. Ele nasce sem pecado. Jesus, assim como Adão, tinha o seu arbítrio completamente livre. Ele não tem influência do pecado. Ele não tem nada que o levasse sobre um desejo profundo para cometer o erro. Ele poderia decidir conscientemente, assim como Adão. O Filho eterno de Deus se encarna e habita no meio de pecadores. Por que Jesus se encarna? Romanos, no capítulo 5, no verso 15, o apóstolo Paulo afirma: entretanto,
Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Da mesma forma que o pecado entra na humanidade por meio de um homem, o pecado só poderia sair pelo sacrifício de um homem. É por isso que Jesus Cristo, o Deus, se encarna, porque Ele precisava ser homem para ser o seu substituto. Ele precisava ser homem para tomar a sua morte. Ele precisava ser homem para substituir você ali no madeiro. Por meio de um homem perfeito, Adão, o pecado entra na humanidade. Por meio de um homem perfeito, Cristo, o pecado, nós somos libertos de todo o pecado. Jesus Cristo, homem, da mesma forma que o pecado entra por Adão, que decide rebelar-se, e a justiça de Deus decreta a morte de todo aquele que rebela, a salvação só poderia vir por meio do sacrifício de um homem perfeito, que decidiria obedecer, sendo o substituto ideal por todos os homens. Presta atenção. Jesus, ele é colocado em cena, assim como Adão. Ele pode fazer uma escolha naquele momento. Enquanto a escolha de Adão foi a desobediência, a escolha de Jesus foi a obediência. E não acha que foi fácil. Nós olhamos aquele momento no final, Jesus já sabendo que iria para a crucificação. Jesus, ele sobe até no monte, ele roga ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se tiver outro jeito, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque Jesus decide obedecer o Pai acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer punição. Ele vem como um substituto ideal do ser humano. Ele toma as suas dores, ele recebe as suas feridas, ele sofre o seu sofrimento, ele recebe a punição do seu pecado naquela cruz. O pecado de toda a humanidade recai sobre Cristo Jesus, ao ponto dele sentir uma das dores mais profundas de todas, onde ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O nosso pecado está sobre Cristo, mas Ele decide obedecer. Por meio de um homem, o pecado entra na história do mundo. Por meio de um homem, nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos do pecado. Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8. O texto diz sobre Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é o Jesus, esse é o segundo Adão, esse é o homem perfeito, aquele que decide obedecer a Deus. Se pela descendência de Adão a humanidade vai de encontro à condenação, pela fé nos méritos de Cristo, a humanidade encontra salvação. Os versos 18 e 19, ali em Romanos 5, o apóstolo Paulo continua trazendo esse ensino à igreja de Roma. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos.
Por que dizemos que a graça é superabundante? Por quê dizemos que a graça é superabundante? Porque os pecados dos homens eram e são muitos. A ofensa diante de Deus era e é enorme. O pecado abundou na raça humana. Mas o sacrifício de Cristo no madeiro levou sobre si todos os pecados. Ele venceu a morte. Se o pecado foi abundante na sua vida, saiba que pela fé em Cristo Jesus, a graça ela é superabundante. Se você acha que não tem jeito para a sua vida, saiba que aqueles que creem em Cristo superabundaram na graça de Deus, e o pecado não tem mais o poder de condenar você. Se você deposita sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a partir de agora, os méritos dele são imputados em você. São os méritos de Cristo e não os seus. É o que Cristo fez, não o que você fez. Você pecou, mas Cristo viveu em obediência perfeita. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Nós somos salvos pela graça, não pelas nossas obras. Não há nada que eu possa fazer, mas é tudo pelo que Cristo fez. E a partir do momento que eu entendo isso, é libertador. É libertador. Porque eu compreendo que a minha salvação não depende dos meus esforços, e eu sou pecador, eu sempre erro. Uma vez eu li uma frase interessante e muito real que diz o seguinte: se a salvação dependesse dos meus esforços, certamente eu a perderia. Mas como ela depende dos esforços de Cristo, aquele que crê a tem como garantia. E o texto diz que Cristo morreu de uma vez por todas. Jesus morreu uma única vez, um sacrifício perfeito, uma única vez, para perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. A graça superabunda na vida daquele que crê em Jesus. A graça, ela transborda na vida daquele que crê em Jesus. A graça, ela é recebida. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro a partir do momento que cremos em Jesus. E o pecado não tem poder mais de te tornar escravo. O pecado não tem poder mais de te levar à consequência, que é a condenação eterna. Mas aqueles que creem em Jesus já passaram desta vida para outra vida. Presta atenção, se você crê em Jesus, a morte não é uma realidade na sua vida. Você já passou dessa vida para uma outra vida, uma vida eterna com Deus. Uma vida eterna com Deus. Onde experimentaremos novamente o propósito pelo qual nós somos criados para viver. Experimentaremos novamente não termos em nossa natureza mais a influência do pecado. Experimentaremos novamente um momento, um lugar, a presença de Deus de uma forma maravilhosa. Quantos aqui querem ter esse encontro com Jesus? Quantos querem ser cuidados ali, receber um toque, ver a Cristo? Meu querido irmão, se você deposita a sua fé inteiramente em Jesus, você pode ter nessa noite a garantia da sua salvação. A garantia da sua salvação. A salvação é garantida porque é pelos méritos de Cristo. Porque é pelos méritos de Cristo. Porque é pelos méritos de Cristo. Veja que incrível o verso 21 que o apóstolo Paulo finaliza. Romanos 5, 21. Ele diz: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Mediante a quem nós alcançamos a vida eterna? Jesus Cristo. Mediante a Jesus Cristo, nosso Salvador.
Nós só temos um Salvador no céu, na terra, abaixo da terra, em qualquer outro lugar: Jesus Cristo. Nós só temos um nome pelo qual clamar: Jesus Cristo. Nós só temos um sangue derramado por nós: Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esse Jesus que morreu na cruz, Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai, e Ele está nesse momento fazendo inúmeras coisas por nós. A Bíblia diz que Ele é nosso advogado junto ao Pai. A Bíblia diz que Ele é o nosso único mediador junto ao Pai. A Bíblia diz que Ele está intercedendo junto ao Pai por nós. A Bíblia diz que Ele é o único caminho, verdade e vida, e que ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus diz isso. Ele pavimentou a estrada, Ele morreu a nossa morte, Ele nos reconectou ao Pai. Meu querido irmão, nessa noite eu digo que a graça é superabundante e que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Guarda isso no seu coração. Creia em Cristo. Aquele que crê está salvo. João 3,17. Aquele que não crê já está condenado, pois rejeitou o único que poderia salvá-lo. Por que ele está condenado? Porque ele rejeitou o único que poderia salvá-lo: Jesus Cristo. Jesus pode salvar você nessa noite. Creia nele. Creia genuinamente. Esse verso 21, ele termina com o apóstolo Paulo falando sobre uma vida de justiça. Ele conclui trazendo o seguinte ponto à igreja de Roma, e que precisa estar firmado no coração da igreja brasileira, urgentemente. Ele está querendo dizer o seguinte: o pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe a vida. Só recebe a vida aquele que deposita sua fé unicamente nos méritos de Jesus. O pecado trouxe uma vida de desonra e injustiças, mas Cristo nos leva para uma vida de honra e justiça. Presta atenção: aqueles que saíram da morte para a vida, que saíram das trevas para a luz, agora devem viver conforme a nova natureza recebida em Jesus Cristo. Aqueles que receberam a nova natureza, aqueles que depositaram a fé e agora são parte do povo de Deus, precisam viver como o povo de Deus. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Seus pecados foram perdoados, para que agora você viva uma vida de integridade diante dos olhos de Deus. Dessa forma, eu gostaria de deixar 3 rápidas aplicações para a sua vida. Primeira, a palavra expõe o nosso estado de pecadores para que reconheçamos a necessidade de um Salvador. Só precisa de um Salvador quem se reconhece como um pecador. Só precisa de salvação, quem se reconhece como um pecador. Cristo pode salvar a sua vida. Creia nele. Segundo ponto, aqueles que creram em Cristo. Colossenses 1, 13 e 14 diz o seguinte, olha só, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aqueles que creram em Cristo tiveram os seus pecados perdoados. Se você creu em Cristo, você teve o seu pecado perdoado. Se agora vivemos no reino do seu amor, precisamos abandonar o erro e viver em santidade. Terceiro, temos a segurança de nossa salvação e vitória, pois quem conquistou não fomos nós, mas foi Cristo. Quem conquistou foi Cristo. Ele morreu uma única vez. E como ele mesmo afirma, ele voltará para buscar a sua igreja. Enquanto aguardamos, assim como na oração do Pai Nosso, nós precisamos clamar para que ele venha. Que venha ao seu reino. Que venha ao seu reino. Que o Senhor venha e nos busque.
Muitas vezes parece que temos medo de pedir para que Jesus volte. Por que será? O que te aguarda, o que aguarda aquele que crê em Cristo, é muito melhor do que tudo que esse mundo oferece. Do que tudo que ele oferece. Eu gostaria de terminar a mensagem de hoje lendo novamente o famoso texto de Filipenses no capítulo 2, do verso 6. Agora faremos a leitura do 6 ao 10. E eu quero que você preste muita atenção na beleza desse texto. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Humildade. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Deus eterno, em toda graça, em toda glória, recebendo todo louvor, ele se encarna. Isso é amor. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus não precisava morrer, Ele é Deus, mas Ele morre porque Ele ama, porque Ele quer resgatar você. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus o exaltou, Ele está vivo, Ele recebe toda a glória, Ele recebe todo o louvor, e é pelo nome de Cristo, segundo as Escrituras, que todo joelho deve se dobrar. Porque foi Ele, foi Jesus, que nos salvou. Meu irmão, eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite. Se você ainda não confessou a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia. Hoje é o dia. Todos somos pecadores e todos precisamos de salvação. Mas aqueles que creram no nome de Jesus, aqueles que foram justificados por meio do derramar do seu sangue, aqueles que pela fé recebem o Cristo ressurreto, eles têm os seus pecados perdoados, eles são chamados de filhos de Deus, eles são restaurados, eles são libertos da escravidão do pecado, eles são chamados para uma vida incrível com Jesus. Aqueles que negam a Cristo e nele não creem, estão colhendo as consequências do pecado de Adão. A condenação eterna é certa, meus irmãos, isso não é brincadeira. O juízo de Deus estará sobre ímpios, sobre aqueles que negaram o único que poderia salvá-los, sobre aqueles que rejeitaram o único que poderia levá-los para a vida. Mas aquele que crê no nome de Jesus, segundo as Escrituras, eles já passaram dessa vida para outra vida. Qual é o poder da morte diante daqueles que creram em Cristo? A morte foi derrotada por Jesus. Não há mais prisão para aqueles que amam a Deus. Jesus morreu uma única vez para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Creia em Cristo, se entregue a Ele, se entregue completamente a Ele. Abandone tudo aquilo que tem sido um limitante na sua vida e busque viver uma vida de santidade, de integridade, sob a lembrança do que Jesus
fez por você. Senhor Jesus, nós te adoramos, Deus. Te adoramos em mais uma quarta-feira. Adoramos porque sabemos que em Ti encontramos a salvação. O Senhor é a resposta. Onde abundou o pecado em nossas vidas, a Sua graça superabundou. E assim nós somos redimidos pelo Seu sangue, lavados, justificados. E agora nós temos paz para com Deus. E aguardamos a Sua volta, Jesus. Nós aguardamos a Sua volta, Jesus. Trabalhe em nós. Desperta os corações daqueles que ainda não creram, daqueles que ainda não entenderam. Pois a Tua palavra diz que a festa, quando o ímpio se converte, a festa, que possamos, Deus, que possamos ser agentes do reino, anunciando o evangelho que salva, que possamos ser discipuladores, pessoas que amam almas, que se importam com elas, assim como o Senhor se importou e se entregou por elas. O adoramos, Deus, mais uma vez, e afirmamos nessa noite que nós cremos genuinamente no Senhor, que pela Tua graça somos salvos, pelo Teu sacrifício. Louvamos o único que é digno de louvor, de honra, de glória. Louvamos a Jesus Cristo. E em nome dEle, que media a nossa relação com o Pai, é que fazemos essa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus possa trazer o ardor no seu coração sobre o entendimento da obra de Cristo. Na próxima quarta-feira, Romanos capítulo 6, onde o apóstolo Paulo vai trazer agora sobre uma vida em santidade. Aguardamos você e que você possa convidar outros para estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, com toda sorte de bênçãos. Uma oração silenciosa e o culto está assim encerrado. Deus abençoe.